23, versículo, apenas um versículo 26. São Lucas, capítulo 23, versículo 26. Assim está escrito, amados. Quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era sirineu e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Amém? A igreja sabedora de que as pessoas daquela época, a saber, os bereanos, que tudo quanto se pregava, eles verificavam, observavam o que estava escrito quando Paulo assim fazia, mas Deus tem colocado em nosso coração algo acerca dos sirineus. E a história vai dizer que aquele Simão, o sirineu, era de uma cultura rústica, de um perfil totalmente árduo no que diz respeito à defesa da palavra, aos cuidados com os mandamentos. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele homem tinha se preparado para aquele encontro, o período pascal, o período de adoração que os judeus tinham o hábito de fazer pelo mandamento sagrado. A Bíblia vai dizer, amados, que aquele homem vinha do campo determinado a adorar a Deus, fazer o que nós estamos fazendo hoje. Contudo, Sirineu, ele não esperava o que estava para acontecer no meio do caminho, visto que a lei dizia que era pecado tocar no moribundo ou no morto. E ali ele foi obrigado, quando viu aquele momento triste de um certo Jesus sendo, depois de espancado, sendo levado ao Calvário, ao Gólgota. E ele ali não pegou a cruz por livre e espontânea vontade, não. Ele foi obrigado, porque como judeu, ele não poderia tocar no moribundo. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, coagido a ajudar aquele que estava a cair pela ausência das forças, porque Jesus já estava esgotado fisicamente, mentalmente. Jesus havia passado por grandes espancamentos. A Bíblia diz, queridos, que Sirineu teve que pegar a cruz, levar a cruz. E nós sabemos, queridos, que para fazer um reset nesse processo de ofertar a Deus, o culto de gratidão no conceito pascal, ele tinha que passar uma semana se preparando de novo para ofertar, para agradecer aquela festa, aquele período em que aconteceu o êxodo e o povo de Deus foi libertado pela mão do nosso grande Deus. Onde pretendemos chegar é sobre o que você veio fazer nesta noite. Dá para dizer amém, irmãos? De que modo você veio colocar no altar a sua adoração, o seu louvor? Sirineu, ele tinha um perfil, ele tinha um objetivo.
mas houve ali uma ruptura dos seus planos, dos seus projetos. E a Bíblia vai dizer que aquele homem que tinha um ensinamento totalmente aplicado, a Bíblia vai dizer que ele pegou a cruz, carregou e, graças a Deus, as marcas da cruz de Cristo ficou na vida daquele homem. Porque se nós formos atentarmos para a história de Cirineu, que é praticamente apagada, a gente vai ver que os cirineus, irmãos, eram zelosos ao extremo. Quando a gente vai para o livro de Atos e vê quem foi que estava envolvidos ou os envolvidos na acusação contra o diácono que foi apedrejado até a morte, a gente vai ver aquele concílio, aquele grupo dos cirineus. E o que nos faz pensar é que aquela ruptura, aquela mudança de trajeto de Simão foi mudado por completo. Foi mudado por completo. Porque depois que ele encontrou a Jesus, a vida dele mudou. Eu estou dizendo, a vida dele mudou quando ele se encontrou com Jesus. A cruz de Cristo mudou a trajetória de Simão, amados. É necessário a gente compreender esse fato, que quando nos encontramos com Jesus, a nossa vida é mudada por completo. Simão Cirineu, a Bíblia vai dizer que o apóstolo São Paulo faz defesa dos filhos de Simão, da esposa de Simão, fala da obra e deixa bem claro que os cirineus, amados, eram pessoas que zelavam pela palavra, mas tinham um perfil árduo, hostil. E aí a gente vai ver que era necessário que Simão se encontrasse com Jesus. Eu não sei como você, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, chegou aqui. Mas a necessidade de você se encontrar com Jesus, ela é eminente, tem que ser agora. Precisamos nos posicionar, fazer como Simão. Hoje é o primeiro dia da semana, sim ou não, amados? Se Deus não falar comigo hoje, eu só saio daqui quando Ele falar comigo. Se o Senhor não falar comigo na segunda, eu vou lutar para ouvir a voz de Deus todos os dias. É importante a gente ter esse tratado com Deus, amados. Porque nós somos carentes deste encontro como Cirineu. Nós somos necessitados desta oportunidade como Cirineu. Talvez Paulo, como é muito mencionado, tinha essa mesma concepção quando na morte do diácono, apedrejado. Mas era preciso que ele tivesse um encontro com Jesus. É tão certo que sabemos que quando Paulo teve o encontro com Jesus, a vida dele mudou. Então nós precisamos estar na presença de Deus, gratos a Deus por tudo, e entender que somos necessitados e precisamos ofertar o nosso melhor em gratidão a Deus, porque Ele mudou a nossa vida. Agradeço a Deus pela rica oportunidade, em nome de Jesus.